Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar das várias Bíblias. Entendam bem, neste vídeo eu vou falar sobre as várias Bíblias. Não é várias traduções. Nosso vídeo aqui vai focar as várias Bíblias, em outras palavras, as várias revelações de Deus para a humanidade. E neste vídeo nós começaremos com esta pergunta: qual das Bíblias nós devemos seguir? Qual é a Bíblia verdadeira? Eu vou começar aqui com os senhores mostrando que no decorrer da história a humanidade tem se deparado com várias revelações. Vamos lá, tratando-se do cristianismo, não é isso? Ou por que não começarmos pelo judaísmo? O judaísmo, ele conta com o Tanar, ou seja, Torá, Navim e Ketuvim. A lei, a Torá está dividida em Torá, Navim, Ketuvim. Daí o termo Tanar, que refere-se a Torá, Navim, Ketuvim, lei, profetas e escritos. Então, para os judeus, os livros sagrados que eles consideram revelação são apenas o que para nós é o Antigo Testamento, os 39 livros que compõem o nosso Antigo Testamento, que os judeus não consideram e nem chamam de Antigo Testamento, eles simplesmente chamam de Taná. Ok, queridos? Só que mesmo dentro do judaísmo, eu tenho que lhes informar que nos dias de Cristo havia uma celeuma entre fariseus e saduceus dentro do judaísmo. Por exemplo, os saduceus, para eles, a revelação de Deus era contida apenas em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, para os saduceus, o que era a palavra de Deus era apenas o Pentateuco. Isso tudo dentro do judaísmo. Então o judaísmo você vê que estava dividido no que diz respeito à revelação. Quais são os livros inspirados e revelados por Deus? Os fariseus diziam todos os livros que compõem o Tanar, 39 livros. Os saduceus, que também eram judeus, os sacerdotes, na maior parte, eles diziam não, a revelação de Deus consta apenas dos livros de Moisés, a Torá escrita por Moisés. Então você vê aí que essa questão de qual é a Bíblia verdadeira, a sua resposta ela não é absoluta. A sua resposta ela é relativa. A Bíblia verdadeira para um grupo é esta, e a Bíblia verdadeira para outro grupo é esta. Pois bem, quando nós chegamos no ano 285 a.C., no tempo de Ptolomeu Filadelfo, alguns judeus, por que não dizer 72 judeus, de acordo com a carta de Aristeias, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, eles fizeram uma tradução do Pentateuco para o grego. Só que, ao longo dos séculos, essa tradução ela foi se expandindo para mais livros. Quando chegou ali nos dias de Cristo, você pode ter certeza que todo o Antigo Testamento, 39 livros, já estavam traduzidos para o grego. Então, nós temos aí já uma, vamos dizer, terceira versão da Bíblia, ou um terceiro cânon. Os judeus da Palestina, para eles, a revelação era apenas a Bíblia escrita em hebraico, mas para os judeus da diáspora, a revelação de Deus não era apenas em hebraico, mas também em grego. E aí é onde entrava a confusão. Por quê? Vou te dar um exemplo, que você poderá estar dizendo, não, professor, mas simplesmente a diferença estava no idioma e não no conteúdo. E aí é onde você se engana. Estava no conteúdo. Por exemplo,
Em Gênesis diz que Adão teve Sete com 130 anos. Guarde bem isso. No Taná, no Antigo Testamento, o hebraico, diz que Adão teve o seu filho Sete, depois da morte de Abel, tinha ele 130 anos. Porém, na Septuaginta, a tradução grega do hebraico para o grego, ela diz que Adão tinha 230 anos. Então você vê que a diferença não está apenas no idioma, mas sim no conteúdo. Tá certo? A diferença não está apenas no idioma, não, mas também no conteúdo. Eu te dei apenas um exemplo, mas que sirva este exemplo de entre muitos que há no Antigo Testamento. Quando os 70 traduziram a Bíblia, eles não fizeram apenas uma tradução, mas eles fizeram uma interpretação. E, aliás, diga-se a bem da verdade que toda tradução, ela é uma interpretação a rigor, ou se aproximando do original, ou se afastando, mas toda tradução, ela é uma interpretação. E quanto à Septuaginta não foi diferente. Então, no Antigo Testamento hebraico, Adão teve Sete com 130 anos. Mas os 70 traduziram e colocaram 230 anos. Então é só para você ver que aí não é apenas uma diferença na tradução, mas no conteúdo. Outra coisa, a Septuaginta, queridos, a Septuaginta, para eu não incorrer em nenhum erro, já no final do primeiro século, ali por volta da escrita do Apocalipse, você sabe quantos livros existiam na Septuaginta? Aí você pode dizer 39, professor. Não. A Septuaginta, usada pelos judeus e também pelos cristãos, tá certo? Eu estou falando aqui do cânon grego, o Antigo Testamento vertido para o grego. Eu vou só citar para você. Tinha 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, 4 Macabeus. Tinha o livro de sabedoria, tinha o livro de Eclesiástico, não é o Eclesiastes. O livro de Eclesiástico, tinha o livro de Tobias, tinha o livro de Baruque, tinha outros livros, Judite. Pronto, só para que você tenha uma ideia, os 7 livros que os protestantes dizem que existem a mais na Bíblia católica, todos eles já faziam parte da Bíblia dos 70 e todos eles já eram inseridos na Septuaginta ali por volta do ano 100 da era cristã. Guarde bem isso, por volta da era, ou do ano 100 da era cristã, todos os 7 livros, tá certo, que os protestantes não consideram canônicos, porque os protestantes não aceitaram ele ali por volta da Reforma Protestante, mas eu quero lhe dizer que esses livros já eram usados na Septuaginta. E para que você entenda, a Bíblia dos 70, a tradução grega, foi a versão usada pelos escritores do Novo Testamento. Como, professor? Exatamente. A Septuaginta foi a versão usada pelos escritores do Novo Testamento. E só para que você tenha uma ideia, certas leituras que Jesus fez, elas estão em conformidade com a versão grega e não com a versão hebraica. Só para que você entenda um pouco a gravidade do problema. O Novo Testamento, alguns discursos de Jesus estão em conformidade com o texto grego e não com o texto hebraico. Então isso é uma prova de que os escritores do Novo Testamento, eles não usaram apenas a Bíblia hebraica, mas eles usaram também a Bíblia grega. E a Bíblia grega, querido, ela não tinha apenas 39 livros no Antigo Testamento. Vamos aqui, quantos tinham? Eu já citei, né? 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Baruque, Judite, Tobias, Eclesiástico, e aí vai. Então, só para que você some melhor, pega 39 livros dos nossos, do Antigo Testamento, aí joga mais os 7 livros que a Igreja Católica tem,
Aí você pega e joga mais 6 ou 7 livros, além dos 7 da Igreja Católica, que já tinha na Septuaginta. Então, para que você tenha uma ideia, a Septuaginta, lhe garanto, como ali no final do primeiro século, no mínimo, os 7 livros que constam na Bíblia Católica, no cânon da Bíblia Católica, ó, eu estou com a Bíblia Católica aqui, então, os 7 livros que contém a mais na Bíblia Católica, esses 7 livros, eles já existiam na Bíblia grega, ali no tempo dos apóstolos, querido. Guarde bem isso. No tempo dos apóstolos, no tempo do apóstolo João, no tempo do apóstolo Paulo, esses livros, com certeza, eles já figuravam na Septuaginta. A Septuaginta ela foi preparada para que gregos que não sabiam hebraico lessem, ou seja, judeus que não moravam na Palestina, que não conheciam o seu idioma, o hebraico ou aramaico, mas a Septuaginta foi preparada para eles lerem. E aí acontece que na Septuaginta tinha mais de 7 livros. Tinha mais de 7 livros a mais. Os judeus, no Antigo Testamento deles, eles só usavam 39, mas a Septuaginta tinha mais de 7 livros e canonizados. O que você precisa entender bem é que a Septuaginta era a Bíblia dos judeus da diáspora e passou a ser a Bíblia da Igreja Cristã. O Novo Testamento, a maioria das citações do Novo Testamento é a partir do texto da Septuaginta, ou seja, do texto grego, do texto helênico. Até o quarto século, na época de São Jerônimo, a versão que a Bíblia, ou melhor, a Bíblia que a igreja primitiva usou até a época de São Jerônimo foi a Septuaginta. Então você vê que até o quarto século, até que São Jerônimo fizesse a tradução para o latim, a Bíblia que existia era a velha Vulgata, porque é óbvio que antes da tradução de Jerônimo já existia uma Bíblia latina, mas era a Septuaginta em latim. Os mesmos livros que tinham na Bíblia grega foram traduzidos para o latim, e a Bíblia que os pais da igreja usavam era a Septuaginta, quer seja ela no idioma grego, quer seja ela no latim. Por exemplo, eu tenho escritos aqui de Tertuliano, que ele considerava até mesmo o livro de Enoque como inspirado. Ele usou outros livros, além dos 39 nossos. Tertuliano, ele usava a Septuaginta. Nós temos o que é Irineu de Leão, que ele usava a Septuaginta. Ele faz referência ao livro de Macabeus. E aí por diante, nós temos quem? Santo Agostinho, já do quarto século para o quinto século. Santo Agostinho, ele teve, vamos dizer, chamar aqui uma treta com São Jerônimo, e ele foi favorável ao uso da Septuaginta. Inclusive São Jerônimo, ele fez uso de 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, ele fez uso desses livros, que os protestantes hoje rejeitam, mas Santo Agostinho considerou como canônico. Então, até o quarto século, a Bíblia usada pela cristandade era a Septuaginta. E guarde bem isso na sua mente. A Septuaginta até o quarto século, você pode ter certeza que ela era composta de no mínimo 50 livros só no Antigo Testamento. Eu estou falando aqui da Bíblia grega do Antigo Testamento, que não inclui o Novo Testamento. Estou falando apenas da Septuaginta do Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento constava no mínimo de 50 livros ali no segundo século. E esses livros eram conhecidos e usados pelos pais da igreja. É bem verdade que alguns líderes da igreja eles não aceitavam todos os livros, mas a maior parte da igreja aceitava todos os livros da Septuaginta. Aceitava, sim, você pode ter certeza. Eu fiz um estudo, um apanhado, e todos os estudiosos, por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. As informações que eu estou repassando aqui para vocês são exatamente tiradas daqui das notas de rodapé da TEB. Aí depois da Septuaginta nós temos São Jerônimo, que fez uma outra Bíblia a partir do hebraico, traduziu para o latim, e São Jerônimo ele não foi favorável aos 7 livros. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Tobias, e assim a Sabedoria de Salomão,
Eclesiástico e acréscimos ao livro de Daniel. São Jerônimo ele não foi favorável à inclusão desses livros no cânon. E aí é onde Santo Agostinho debateu com ele e disse que esses livros deveriam sim ser inclusos no cânon, porque foram livros sempre usados pela igreja. A Bíblia da igreja foi a Septuaginta e não a Bíblia dos judeus. Então houve ali uma treta, uma teima entre Santo Agostinho e São Jerônimo. Mas é interessante que o mesmo São Jerônimo, que a princípio rejeitou esses livros, mas posteriormente nos seus escritos ele acaba aderindo e usando esses livros como de autoridade doutrinária. Ele acaba usando. Então, queridos, outra coisa, ver se eu... Nós temos aqui, por exemplo, a Bíblia católica. Agora vamos chegar nela, que é a Bíblia de São Jerônimo. Esta Bíblia, como vocês sabem, ela tem 7 livros que os protestantes dizem a mais. Mas isso é relativo. Esses 7 livros a mais, eles já existiam desde o tempo da igreja primitiva, como eu falei. E São Jerônimo, ele não quis traduzir esses 7 livros a mais, mas eles já existiam na Bíblia Septuaginta e na antiga Vulgata, ou na Vulgata latina antiga, já existia antes de São Jerônimo. E o próprio São Jerônimo depois aderiu à autoridade desses livros. Ainda que ele não tenha traduzido os 7, tenha relutado, mas ele terminou aderindo a esses 7 livros. Ok, queridos? Eu estou sendo resumido na história do cânon. Tá certo? Eu estou sendo resumido, mas estou passando para você o essencial da história do cânon, ou dos cânones da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia da Igreja Ortodoxa, ou por que não dizer a Igreja Grega, eu tenho ela aqui. Professor, e o que tem ela de mais? Acontece aqui, se você acha muitos livros na Septuaginta, pois entenda que esta Bíblia bem aqui, ela tem muito mais. Por exemplo, na Septuaginta não tem o 4º livro de Esdras, aqui tem. Na Septuaginta, só para você ter uma ideia, essa Bíblia aqui tem mais de 50 livros só no Antigo Testamento. Ela ultrapassa a Septuaginta. E esta Bíblia, do jeito que ela está bem aqui, ela tem mais livros do que a Bíblia Católica, tem mais livros do que a Septuaginta e tem muito mais livros, tem muito mais livros do que as nossas Bíblias, a dos protestantes. Isto aqui é uma Bíblia, você está vendo aqui? É uma Bíblia, que é a Bíblia da Igreja Ortodoxa, da Igreja Grega. Aí você vai dizer, não, mas essa Bíblia está errada. Errada para você. Porque você foi ensinado que esses livros aqui são espúrios. Você, que segue a linha de pensamento protestante, você foi ensinado que os 7 livros não são inspirados. Você foi ensinado que os 14 livros que existem na Septuaginta não foi inspirado. Você foi ensinado que eles são apócrifos. Você foi ensinado assim. Mas eles têm uma outra visão sobre a revelação de Deus. Se você diz, não, a revelação de Deus é apenas 39 livros no Antigo Testamento, eu quero lhe dizer que para eles o Antigo Testamento consta de mais de 50 livros, querido. O Antigo Testamento para a Igreja ortodoxa grega, a Igreja grega, ela no seu cânon do Antigo Testamento, ela tem mais de 50 livros, mais do que a Bíblia Septuaginta. E aí fica aquela questão, qual dessas Bíblias nós vamos seguir? E aí fica a minha pergunta para você. Qual dessas Bíblias, qual dessas Bíblias nós vamos seguir? Qual dessas Bíblias é realmente a revelação de Deus para a humanidade? E aí eu já ia me esquecendo. Aí chegam os protestantes no século XVI e lutam contra a Igreja Católica, Martinho Lutero, João Calvino e outros. Aí eles dizem, não, nós não vamos aceitar os 7 livros. Mas bote na sua cabeça, os 7 livros já existiam nas Bíblias. Mas o que eles fizeram? Eles consideraram esses 7 livros como deuterocanônicos.
Ou seja, livros que têm uma importância histórica, mas que eles não têm a mesma inspiração dos outros. Todavia, eu quero lhe dizer uma coisa: Martinho Lutero, na sua Bíblia, que foi traduzida para o alemão, ele não retirou os 7 livros. Ele apenas colocou eles, se não me falha a memória, se a memória não me trai, Martinho Lutero pegou esses 7 livros e colocou ali já no final. Ou foi no final do que nós consideramos Antigo Testamento, ou foi no final depois do Novo Testamento. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia de Lutero continha os 7 livros. Então veja que esses 7 livros, eles já faziam parte do cânon da igreja. Foram os protestantes que não aceitaram os 7 livros. O argumento deles qual é? O qual foi? Não, nós só podemos aceitar livros que foram escritos no hebraico. E por que eles disseram isso? Porque eles estavam seguindo a ideia dos judeus. Os judeus da Palestina, eles rejeitavam todos os livros que foram escritos fora do hebraico. Outra coisa, para os judeus, os livros que eram inspirados eram aqueles que foram escritos até o tempo de Esdras. E este mesmo raciocínio os protestantes levaram, eles aderiram. Então é por isso que eles consideraram de menor envergadura os 7 livros. Mas na Bíblia de Martinho Lutero, na Bíblia de Calvino, na Bíblia de Wycliffe, na Bíblia de todos os reformadores, existia, queridos, guarde bem, existiam os 7 livros que a Bíblia Católica tem. Esses livros só passaram a não fazer mais parte das Bíblias protestantes a partir de 1900. Como, professor? Foi só a partir de 1900 que definitivamente resolveu-se tirar por definitivo os 7 livros. A partir de 1900 para cá, as Bíblias dos protestantes foram lançadas no Antigo Testamento apenas com 39 livros. Os 7 livros foram tirados. Mas isso foi só a ala protestante que aderiu. A Igreja Católica continuou, obviamente, de acordo com o Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica decidiu por reafirmar a inspiração desses 7 livros. É verdade que ao longo de toda a história eles foram questionados, mas no Concílio de Hipona, esses 7 livros já estavam e foram aceitos como canônico. Eu não vou entrar muito na história do cânon porque é muita coisa, mas eu quero lhe dizer que no Concílio de Hipona, ali nos tempos de Santo Agostinho, esses 7 livros eles foram considerados canônicos, ali mais ou menos no ano 395, 380, por aí, que aconteceu o Concílio de Hipona. Então esses 7 livros eram canonizados, querido. E até antes, como eu já falei antes, ali nos padres pré-nicenos, esses 7 livros eram considerados canônicos. Então o que a Igreja Católica fez em 1546? Reafirmou a canonicidade. Bateu o martelo e disse, olha, vamos acabar com esta celeuma, esses 7 livros vão se figurar de uma vez por todas em todo o cristianismo católico. Porque havia, obviamente, divergências, mas toda a Igreja Católica Apostólica Romana, ela decidiu por reafirmar e validar a inspiração desses 7 livros. Quanto que os protestantes, ainda que continuaram usando eles nas suas Bíblias, mas eles não consideravam com a mesma autoridade. Já a Bíblia da Igreja Grega continha não somente os 7 livros, mas 7 livros a mais, ou seja, o Antigo Testamento da Igreja Ortodoxa consta de, no mínimo, 14 livros. Se o da Bíblia Católica no Antigo Testamento tem 7 a mais, o da Bíblia, ou melhor, o da Igreja Ortodoxa, da Igreja Grega, consta de 14 livros a mais. E só para que você tenha uma ideia, na Igreja da Etiópia, o livro de Enoque consta lá como canônico. E se não me falha a memória, até o livro de Jubileus consta nas Bíblias dos cristãos da Etiópia, ou na Bíblia etíope. Então você vê, queridos, que essa história de dizer, não, apenas 39 livros são inspirados, isso é relativo, é você, protestante, que aderiu a esse movimento da reforma, foi você que aderiu. Os católicos, eles já trazem esses 7 livros antes de haver reforma protestante, esses 7 livros já eram inspirados, já eram considerados inspirados. E antes desses 7 livros da Igreja Católica, já tinha mais 14 livros na Septuaginta que eram considerados inspirados.
Então você vê que a história do cano não é tão simples como alguns pintam. Aí vem alguns líderes protestantes, como se fosse uma coisa muito fácil, vem dizer, não, a Igreja Católica é quem acrescentou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Qualquer um que estudar a história do cânon sagrado, a história dos livros sagrados, vai ver que isso não é verdade. Os 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica, que nós consideramos a mais, eles sempre fizeram parte, ou para um grupo, ou para o outro, das suas Bíblias. Antes da Reforma Protestante, o que existia? A Igreja Católica. E a Igreja Católica, é verdade que alguns rejeitavam, mas a maior parte da Igreja Católica aceitava esses 7 livros. Você já ouviu falar na tradução de John Wycliffe? Pois a tradução de John Wycliffe tinha os 7 livros. Já ouviu falar na primeira Bíblia impressa por João Gutenberg, em 1450? Já ouviu falar? Pois a Bíblia impressa por Gutenberg tinha os 7 livros a mais. Eram considerados canônicos. E aí agora? Nós precisamos estar a serviço da verdade. E não ficar por causa de denominações, por causa de partidarismo, falseando a história, sendo desonestos. Não, isso não é o nosso papel. E eu quero lhe dizer que eu não posso ocultar isso de você, porque além de eu ser teólogo, e eu sou teólogo por formação, sou bacharel em teologia, mas além de eu ser um teólogo, eu sou um historiador. Eu sou formado também em história. Então eu prezo pelo meu diploma, eu prezo pela minha formação acadêmica. Se você não gostou, eu só lamento. Você que está ouvindo o meu vídeo, se você não gostou, eu lamento, mas eu não posso te dizer diferente, ok, querido? Não posso te falar diferente. Não posso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.